Fala aí, gente linda, que me prestigia com seus likes e com a sua audiência aqui no meu canal, o lado B do B, né? E aqui a gente só trata de temas pessoais. Você lembra especialmente de vivências, de experiências e que tem a ver com a minha religião, basicamente, a religião católica, mas eu incluo aí passeios e turismo religioso, coisas que me inspiraram. Como eu prometi, hoje eu vou falar de uma experiência muito especial que aconteceu comigo. E eu publiquei um testemunho, né? Já publiquei no Face, no Instagram, mas muita gente não gosta de textão. Então eu resolvi contar essa história aqui no formato de caos, né? Foi um mandato, chamei de mandato honroso. É uma história incrível que aconteceu comigo, aconteceu no sábado, dia 8 de fevereiro de 2020. É um testemunho, né, como eu falei. E se você não curte o tema, então pode pular, não tem problema, a gente continua amigo. Mas se você curte, veja só o que me aconteceu e me diz se não é inacreditável. Eu vou dar um pouco de contexto para vocês. Talvez você saiba, talvez você se lembre de uma outra história que aconteceu comigo, talvez não, mas é que há alguns meses, mais precisamente no dia 2 de setembro, eu fui assistir a uma oração do terço, no Santuário da Santa Mãe de Deus, aqui em São Paulo. Eu nunca tinha ido a um terço, foi o meu primeiro terço. O que me atraía? Era a oportunidade de participar de uma poderosa oração comunitária, que a minha mãe gostava muito, e a fama do Pedro Siqueira, que estava comandando o terço e que atraía multidões. A fórmula dele é simples, mas é muito impactante. O Pedro Siqueira reza e vai entremeando as orações com passagens, canções católicas e visões místicas, que ele recebe de anjos e de santos. Eu não conhecia o Pedro, nem sabia nada sobre ele, mas um grande amigo me recomendou e lá fui eu ver do que se tratava. Eu queria ir também para limpar minha alma. E eu logo aprendi que o Pedro é uma celebridade digital, né, cujos dons místicos atraem muitos devotos, legiões de devotos, como acontece com as celebridades, e também atrai fãs e curiosos. Naquele dia, eu fui sem nenhuma expectativa, apenas de participar de uma bela oração. Mas eu recebi uma mensagem em meu nome. Ele falou meu nome lá do alto do palco para toda a multidão ouvir. E a mensagem me tocou muito, porque do jeito que foi colocada só podia ser para mim. E era do Padre Pio. Continha um recado certeiro e uma exortação para a oração cotidiana do terço. Quem me conhece sabe que eu levei esse assunto muito a sério, até porque uma advertência dessas, vinda de quem veio, a gente não despreza. Então, vou direto ao ponto desse vídeo aqui e vou falar que nesse fim de semana passado, como eu estava dizendo, no dia 8 de fevereiro, o Pedro rezou um terço também e dessa vez foi lá em Franca, no interior de São Paulo. Aí eu fui lá, sem avisar ninguém, falei apenas com um amigo meu, com quem eu conheci pela internet. Ele é amigo e admirador do Pedro Siqueira, e ele entrou em contato comigo por causa de um post que eu tinha escrito lá atrás, justamente sobre aquele evento, sobre a minha experiência mística do dia 2 de setembro. E esse amigo também veio para Franca. Aí a gente marcou de se encontrar, não conhecia, foi ótimo, ganhei um amigo novo, achei muito bom fazer uma amizade assim, nesse contexto. Assim que eu cheguei em Franca, eu fui com a expectativa de conhecer esse amigo meu e também com sorte de conhecer o Pedro. Eu não achei que eu fosse receber mais nenhuma mensagem, porque afinal de contas era a terceira vez só que eu estava indo a um terço do Pedro. Eu já havia sido tocado por uma importante mensagem. Então eu fiquei pensando, não tem chance nenhuma de no meio de, sei lá, 4.000 pessoas, tinha lá em Franca, do Pedro me acertar de novo, no meio da testa, com uma outra mensagem. Não tinha chance nenhuma, certo? Só que não. De repente eu estava lá na altura do quarto, ele estava lá na altura do quarto mistério, e veio uma mensagem de São Jerônimo, em nome da Santa Mãe de Deus, para Bernardo. Aí eu arregalei os olhos, fiquei prestando atenção. A mensagem, que é essa de que eu estou falando, ela pedia para o tal do Bernardo fosse representar Nossa Senhora num leito de hospital e para levar um objeto de devoção para uma pessoa que estava lá para rezar um terço com ela para a intenção da sua cura completa. Aí eu relaxei, porque eu não conhecia o nome dessa pessoa que foi dita na mensagem. Então, e muito menos uma pessoa que tivesse esse nome que estivesse no hospital. Então eu pensei, deve ser outro Bernardo. E aí eu confesso até que naquele momento eu dei uma relaxadinha e não prestei muita atenção no final da mensagem. E aí no final do terço eu tentei me aproximar desses amigos que estavam ali em volta do altar. Eles estavam todos em volta do Pedro, que foi assinar, dar autógrafo, etc.
E aí eu pensei, bom, é minha chance de eu chegar lá, mas não é fácil chegar perto assim de uma celebridade, ainda mais numa espécie de tarde de autógrafo depois do terço. Mas quando eu vi, eu já estava de papo com a turma lá, né, com o pessoal em volta dele. E assim que eu cheguei, a pessoa falou, nossa, você que é o Bernardo, pô, que legal, que mensagem linda. Aí eu falei, galera, não, isso não era comigo não, eu não conheço ninguém, eu insisti e tal. Mas eu percebi que quanto mais eu falava que não era comigo, mais eles sorriam. E com muita paciência todos diziam, não, era com você sim, era com você sim, vamos te explicar. E aí eu fiquei muito tocado, e para encurtar essa história, eu não sabia quem era essa pessoa que estava no hospital, mas tinha uma amiga minha que estava lá que sabia. E aí ela me contou a história dele e de como é que essa pessoa adoeceu. Então eu tinha um mandato de ir até essa pessoa, levar um objeto sagrado de devoção, rezar um terço com ele completo, a pedido justamente da Santa Mãe de Deus, de Santa Maria. Sinceramente, aí eu relaxei um pouco, porque meu papel não era complicado. Eu não conhecia a pessoa que estava no leito do hospital, mas a essa altura realmente não era um problema meu. Porque essa amiga minha é que tinha que convencer uma pessoa que não me conhecia a me receber e a rezar comigo. E cabia a Nossa Senhora, que é quem intercede pela cura completa, de fazer a cura, não tem nada a ver comigo. Então eu só tinha que ir lá. E assim foi, né? Eu voltei de São Paulo no domingo, no dia 9, e na segunda-feira de manhã eu fui ao hospital, rezei com essa pessoa, que eu nunca tinha visto. Estavam lá ele, a mulher dele, ambos assim super legais. Estava o sogro, estava um cunhado. O cunhado disse para mim que era ateu, esclareceu logo. Mas a gente bateu um bom papo, a gente se apresentou. Eu contei os detalhes dessa história, de como eu conheci esses amigos, como eu fui parar lá. E aí nós rezamos juntos os mistérios gozosos do terço, como bons amigos. Rezamos todos, inclusive o cunhado ateu, porque teve a delicadeza de me acompanhar, enfim, em voz alta, enquanto eu fazia o texto, para todo mundo se sentisse à vontade. Você vê, a galera foi super simpática, me recebeu bem, eu me senti muito bem, e eles me disseram também que ficaram muito felizes. Disso tudo, eu achei muita graça no comentário simpático de uma senhora com quem eu conversei longamente, assim, no jantar, ainda lá em Franca, quando ela soube que eu ia para o hospital. Ela falou, ela ficou sabendo que eu não tinha a menor ideia de quem era essa pessoa que estava no hospital, fez uma cara de espanto. E ela disse uma coisa mais ou menos assim, mas que ideia de Nossa Senhora mandar você rezar um terço no hospital, assim, com uma pessoa que você nem conhece? Como é que pode uma coisa dessa? Oh, meu Deus! E eu ri muito, né, porque tratando Nossa Senhora assim com muita intimidade. Pois é, pode acontecer comigo, tanto pode que a missão está cumprida, e afinal um mandato desse a gente não discute, recebendo um mandato desse a gente cumpre. Eu não sou bobo nem nada, não é verdade? Então é isso, obrigado aí por você estar assistindo, e um abraço para quem é de abraço, um beijo para quem é de beijo.